Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou gravando esse vídeo para mostrar o que seria talvez o ápice da minha obsessão em querer automatizar as coisas, né? Processos repetitivos. Eu escrevi um programa 100% autoral que deu bastante trabalho, né? Mas para fazer um estudo bem aprofundado da biometria, né? Uma automação de um workflow para estudo biométrico de pacientes em pré-operatório de catarata. Então na nossa rotina a gente sempre utiliza, né, o Pentacam no pré-operatório de catarata, o Antherium, o OPD Scan e o All-Scan, né? Então esses 4 exames, né, os nossos pacientes eles fazem essa avaliação. Obviamente, para poder avaliar, né, os dados, né, dos exames é algo extremamente trabalhoso, né? Você tem muitas variáveis e enfim, gastava meia hora ali com cada paciente, né, para poder fazer o estudo, avaliar todos os mapas do Pentacam, né, os mapas de interesse, né, o Antherium, enfim, avaliar os dados do OPD. Isso era extremamente trabalhoso. Então essa automação ela foi feita pensando em melhorar esse workflow e enfim, todo o processo de avaliação dos pacientes. Então basicamente quando eu entro no prontuário do paciente, o paciente que já fez o exame aqui na clínica, a gente aperta um botão e vai abrir esse painel, né, esse painel bem complexo, que basicamente engloba todas as medidas que foram feitas pelos aparelhos nas quais eu tenho interesse, né? E todas as medidas são colocadas de maneira ordenada para fins de comparação. Então, aqui por padrão, quando as medidas estão ligadas, elas vão ser utilizadas no cálculo, né? Quando elas estão desligadas, né? Se tiver mais de uma medida ligada para cada parâmetro, é utilizada uma média matemática dessas medidas. Por padrão, quando eu abro uma ficha, sempre os parâmetros do Antherium, para essas 5 medidas, são utilizados como padrão ouro. As outras, se eu quiser comparar, eu acabo fazendo algumas mudanças ou modificações. Por exemplo, aqui no olho esquerdo, eu criei também um método mais ou menos igual é usado no Pentacam, com sinalização em amarelo, em vermelho, né? Se estiver próximo do valor que seria o valor de referência, fica uma cor, se estiver distante, né, fica outra cor. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui, esse All-Scan eu fosse 10, por exemplo, né, aí a média seria 11,52, né, continua sendo o Antherium, né, se eu selecionasse mais de um valor aqui, né, aí a média seria 11, e essa média seria comparada com essas outras variáveis, né? Então, nesse caso aqui, né, o Antherium deu 11,52, o All-Scan deu 11, o Antherium está um pouquinho fora ali da média dos valores, então talvez para esse caso usaria, todos os valores ficariam 11,25, né, ficaria próximo de 11,52, é nuance, mas é só para ter ideia de como que funciona esse estudo. O estudo mais interessante aqui nesse caso é o estudo de ceratometria, né, ao invés de olhar para o K1, K2, eu criei essa tela aqui para usar o K-médio, né, então nessa tela eu tenho aqui a média dos K-médios que estão sendo utilizados, o K-médio mais plano, o K-médio mais curvo e a variação entre eles. Por exemplo, aqui se eu usasse, por exemplo, 43,04, que é o K-médio do Antherium, ele daria uma diferença muito grande para o Pentacam, né? Quase uma dioptria de diferença. Você vê como que é importante você ter uma análise multimodal para poder fazer essas comparações. A mesma coisa a questão do astigmatismo, né? Então nesse caso aqui, olhando os valores, eu acho que o mais distante é o valor do Pentacam. Se eu tirar o valor do Pentacam, a média ela muda, né? E fica mais próxima dos outros aparelhos, né? Existe também essa tela aqui em azul, né? Esse quadrinho em azul, que basicamente, se eu quiser utilizar uns valores específicos, por exemplo, do OPD Scan tem o APP e o SCP, eu ligo esses valores, aparece aqui esse valor aqui em Custom K, né, que seria um valor específico que você queira usar de K médio, para poder gerar um K1, K2 para as fórmulas, né. E o astigmatismo, a mesma coisa, vou inserir aqui 0.8, quando eu insiro esses dois valores, os valores de K1 e K2 acima citados, né, eles vão ser ignorados e esses valores aqui vão ser os valores utilizados, né. Tem também essa questão aqui de utilizar a curvatura posterior da córnea, né, geralmente quando a relação posterior-anterior ela fica alterada, eu recebo um alerta, e aí esse alerta ele vai servir para que eu possa ativar esse valor aqui para poder calcular no Barrett, por exemplo, utilizando os valores de face posterior da córnea. E também as medidas de Total Corneal Refractive Power e as medidas de aberrometria, né, para poder saber se esses valores eles estão dentro ou fora ali do que a gente espera, até para planejamento também no caso da aberração esférica aqui, né. Aí também tem a seleção da lente, então nesse caso aqui eu vou selecionar a DIL, né, e eu seleciono aqui o target para o paciente, né? Então, vou colocar aqui o Ihense, né? Então, target de menos 0,75. Se eu quiser verificar algum detalhe nos exames, basicamente eu passo o mouse nesses minimapas, né? E aí eu tenho todos os valores e todos os dados dos aparelhos, né? De maneira mais específica, diretamente ali do report. Bom, feito tudo isso, basicamente eu clico aqui em exportar, só no caso das lentes aqui também é interessante falar que eu cadastro aqui as lentes que eu quero, que eu uso de maneira rotineira, né? Toda vez que eu entro no programa também já está o meu CIA e a incisão que geralmente eu utilizo, né? Eu sou canhoto, então o eixo é 55, e eu não preciso ficar preenchendo isso várias vezes, né? Então eu basicamente clico aqui em exportar para os sites, ele vai abrir aqui o navegador do Google Chrome, e por padrão, né, o programa ele faz o cálculo na Escras, na Barrett e na Kane. Nesse caso eu estou ativando só a Barrett e a Escras, né? A Escras eu estou usando para poder ter a noção do poder
esférico, né? E a Barrett é para poder ter a noção do poder tórico. Tem a Escas na versão tórica, né? Mas aí ela exclui fórmulas que seria interessante comparar o equivalente esférico, como a Rio RBF, exclui a Pure DGS, né? Então faz só com as fórmulas que permitem a toricidade. No caso do Barrett, ele calcula diretamente. A Escas é um pouquinho mais chata para poder automatizar, então nesse caso ele já faz essa seleção, não estou mexendo nada, né? O mouse está aqui. E aí ele vai basicamente preencher todos esses valores de maneira automática, né, sem que eu precise me preocupar em digitar, fazer absolutamente nada. Ele vai preencher esses valores de maneira automática. Como eu falei, a vantagem de usar essa fórmula da Escas, né, sem ser na função tórica, é de comparar o equivalente esférico das várias fórmulas, né. A toricidade quase sempre é a da próxima, né? Então é entre as fórmulas, então acaba usando o Barrett como uma referência, né? Então, feito essa inserção, eu clico em calcular. Como eu fiz uma automação, o site da Escas tem algumas travas, né? Eu tenho que às vezes clicar aqui para poder, enfim, uma desvantagem ali desse caso de usar o site da Escas em automação, é um site que tem essa proteção para poder tentar não permitir automação. Então aqui o Barrett já está calculado, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, com o target que eu quis, né? Então isso já ajuda muito no workflow. Como eu automatizei até aqui, né? Assim, não sei se vocês usam esse site, né? Eu acho meio feio esse report que a gente coloca para imprimir, né? Ou para poder salvar no prontuário, né? Da Escas é muito mal feito, né? Perde um pouco aquele destaque que aquele fundo cinza dá, por exemplo, na página online, né? Então, basicamente, se eu automatizei até aqui, eu criei uma automação que basicamente aqui eu aperto também um botão, então ele vai salvar um print screen, né? No caso da Escas histórica, ele vai fazer uma varredura da página e vai salvar esse report no prontuário do paciente, né? Então ele basicamente abre ali o arquivo e vai já colocar esses registros no prontuário. O mouse está aqui, então ele está sendo colocado de maneira automática, né? E aí está aqui a inserção no site da Escas, né? E do Barrett, que são as referências para eu poder utilizar e realizar esse cálculo. Vou só excluir aqui para não ficar duplicado. E como eu já automatizei até aqui, né? Para pedir a lente também é um saco, né? Então basicamente eu aperto aqui um botão, nesse caso eu vou pedir primeiro a lente do olho esquerdo, e aí eu clico ali no olho esquerdo, ele também vai abrir um navegador, né? Nesse caso é a lente da Johnson, ele identifica que é uma lente da Johnson, então o pedido da Johnson eu faço por e-mail. Se a lente for da Royal, por exemplo, aí ele abre o WhatsApp, né? E vai mandar uma mensagem com a lente selecionada para o meu consultor, né? Da Alcon também seria o WhatsApp, né? Da Johnson que eu acho que é mais complicadinho, que acaba fazendo o pedido por e-mail. E basicamente ele vai escrever ali o e-mail de maneira automática, né? Essa automação eu fiz ela um pouquinho mais lenta para poder não ter erro ali na digitação, um pouquinho mais chato ali de fazer isso, mas demoraria bem mais se eu fosse fazer esse pedido, né? E passar para a secretária, enfim, isso também tem um risco às vezes de errar a lente, então eu prefiro fazer dessa forma. Bom, é isso, gente, só para mostrar esse workflow que a gente desenvolveu aí, muito legal, né? E um adiantamento de vida, né? Ajuda muito a gente a ter uma análise bem extensa dos nossos pacientes. É uma obsessão com essa parte de automação que a gente tem aqui, mas quando termina sempre vale a pena, e acho legal mostrar, que acho que ficou bem bonito ali esse workflow com essa organização.